Bom dia, meus queridos estudantes. Estamos aqui hoje para mais uma aula. Na aula passada a gente tratou da teoria da história, tratamos de conceitos de história, o que é história, o que é o historiador, o que são fontes históricas, né? Toda essa parte teórica sobre o que é essa ciência chamada história. Hoje nós vamos tratar da relação entre história e tempo, né? Mais basicamente como se faz, como os homens, como a humanidade marcou a passagem do tempo aí ao longo de sua história. Vários povos desenvolveram formas diferentes de marcar o tempo, né? Mas todos eles sempre obedecendo os fenômenos da natureza, né? Os movimentos dos astros, tudo que acontece ao nosso redor. E a forma de marcar o início dos tempos, o início dos calendários também muda de acordo com a cultura. Veja que no nosso exemplo, o calendário gregoriano, que a gente usa, um calendário cristão, a gente usa o nascimento de Jesus Cristo para marcar o início de nosso calendário. Daí porque a gente usa geralmente após as datas antes de Cristo ou depois de Cristo. Então, Cristo nasceu há aproximadamente 2020 anos. Por isso, que dia é hoje? 15 de setembro de 2020, depois de Cristo. Quer dizer, depois do nascimento de Cristo. Se fosse alguma coisa antes de Jesus nascer, antes de 2020 anos, a gente diria ano tal, por exemplo, a escrita. A escrita começou a tomar forma e ser criada mais ou menos há 4.000 anos. 4.000 anos atrás, não, 4.000 antes de Cristo. Quer dizer, há mais ou menos 6.000 anos atrás, né? Que são os 4.000 antes de Cristo com mais 2020 que nós estamos agora. Então, isso muda muito de acordo com a cultura, de acordo com o povo. Se perguntarmos, por exemplo, para outros povos que dia é hoje, aqui para o nosso calendário hoje é 15 de setembro de 2020. Mas se a gente perguntar para os islâmicos ou árabes, eles vão dizer que hoje é o dia 27 de Muharram do ano de 1442. Aí você diz, pô, peraí, 1442 a gente está no passado então? Não, apenas a forma como eles marcam o tempo é diferente. Porque eles não usam o nascimento de Cristo, eles usam a fuga de Maomé, de Muhammad, o profeta do islamismo, das cidades de Meca para a cidade de Medina. Então, outro tipo de marcação. E, obviamente, o nome dos meses do ano também é diferente. Se perguntarmos para os judeus, né, lá de Israel, que dia é hoje, eles vão dizer, hoje é dia 26 de Elul, do ano de 5.780. Aí, peraí, nós já estamos no ano de 5.000? Para os judeus, sim, porque eles marcam o tempo também de forma diferente. Sem contar que eles usam um calendário lunar, ao invés de nós que usamos o calendário solar. Se perguntavam para os chineses em que ano nós estamos, né? Perguntar para um brasileiro que ano é esse, eles vão dizer até que tá doido, né? E diz, óbvio que nós estamos em 2020. Mas se você perguntar para um chinês em que ano nós estamos, eles vão dizer que hoje que nós estamos no ano de 4.718. E ainda diz mais, o ano do rato. Aí dizer, peraí, o ano do rato? Porque os chineses eles marcam os anos, eles têm o nome de animais para representar os anos. Bom, então vê-se que cada povo faz a marcação do tempo do seu modo. A forma mais evidente de marcar o tempo é justamente o que é óbvio para nós, é que existe um período claro, onde se vê o sol, né, o céu, as nuvens, e um período escuro, é onde se vê a lua, as estrelas. Então, esse período claro e escuro nós convencionamos a chamar de dia e de noite, né? E ele representa o seguinte, uma volta completa que a Terra dá em torno dela mesma, certo? Vejam bem, o nosso planeta, ele não é imóvel, ele se move. Então, quando ele gira em torno dele mesmo,
Cada rotação, cada movimento desse é chamado de rotação. Então é a rotação da Terra. É o movimento que a Terra faz em torno de seu próprio eixo. Então por que é dia e noite? Porque veja, aqui está o Sol, aqui está a Terra. O Sol está incidindo luz na Terra, certo? Se a Terra está girando, esse lado aqui, de frente para o Sol, é dia. Na hora que ele vai girando, esse que estava de dia vai virando noite, vai ficando na sombra, né? E esse que estava atrás vai virando dia. Então, esse movimento que a Terra faz completa em torno de seu eixo é o que nós chamamos o movimento de rotação da Terra, que é o que determina os dias e as noites. Certo? Esse dia, ele é dividido para nós em 24 horas, em minutos e em segundos. E tudo isso é marcado, no nosso caso, pelo compasso dos relógios. Existem vários tipos de relógio. Existe o relógio digital, que é aquele que aparece só o número. Existem os relógios analógicos, que são aqueles de ponteiro, né? Existem relógios de sol, mas lembrem, o relógio de sol, se você bota, por exemplo, a sombra da porta da sua casa, que dá lá na sala, ou se você enfia um graveto no chão, né? E aí, 3 horas da tarde, tu vai lá e marca onde está a sombra, 3 horas da tarde, né? E aí, no dia seguinte, tu vai lá, 3 horas da tarde. Só que com o tempo, tu vais perceber que não corresponde ao tempo do relógio, aquela sombra. Porque o movimento da Terra em torno do Sol, ele também muda. Às vezes ele fica mais rápido, às vezes ele fica mais lento. E o relógio de sol, para ele ser efetivo, ele tem que levar em consideração tudo isso, né? Existe também um relógio de água, né? Vai gotejando e marcando. Ele também não tem a precisão dos relógios modernos, né? Bom, o movimento do Sol é aparente porque quando a gente olha o Sol, quando a gente analisa o dia e a noite, veja bem, o Sol nasce, né, no nascente, no leste, e se põe no oriente, no oeste. E aí a gente imagina, pô, o Sol está andando, o Sol está se movimentando. Não é isso? Eu olho para ali, o Sol está ali. Meio-dia ele está lá em cima. No final da tarde ele está lá do outro lado. Então o Sol está se movendo. Na verdade, não. Por isso que esse movimento é aparente. Quem se move é a Terra. É a Terra que gira em torno dela mesma, né? Então o movimento do Sol é aparente. Na verdade, nós estamos girando. O Sol está parado e nós estamos girando. Por isso que a gente vê como se ele estivesse em movimento. Certo? Bom, a Terra também se move em torno do Sol. Esse movimento em torno do Sol é chamado de translação. Então, o planeta Terra ele tem, na verdade, diversos movimentos, né? Ele tem uma média de 14 movimentos. Mas para nós aqui o que importa é o estudo de somente 2. A rotação em torno do seu eixo, formando dia e noite. Outro, a translação em torno do Sol. Certo? Cada movimento que a Terra faz completo em torno do Sol é o nosso ano solar. Certo? Que é esse movimento de translação é o que determina este ano solar. Que tem aproximadamente 365 dias e 6 horas. Aí, peraí, não é só 365 dias o ano? O ano não tem 365 dias? Exatamente não. Ele tem aproximadamente, porque também não é exato, 365 dias e 6 horas. Mas não é 6 horas, aí tem mais 45 minutos, tem segundos, não é um número exato. Agora, o que se faz com essas 4 horas que sobram, essas 6 horas que sobram? Vejam que a cada 4 anos, 6 horas dá o quê? 4 vezes 6, 24. Então essas 6 horas formam um dia. Então a cada 4 anos, essas 4 horas que se acumularam formam um dia, e esse dia é adicionado ao mês de fevereiro, que passa a ter 29 dias ao invés de 28. E é quando o ano tem 366 dias. Ele é o chamado ano bissexto. Então o que é o ano bissexto? É o ano que tem 366 dias por conta das 4 horas acumuladas ao longo de 4 anos, e esse dia é adicionado ao mês de fevereiro, certo?
Isto é o ano solar, porque ele se baseia no movimento da Terra em torno do Sol. Outros povos, como chineses e árabes, usam o calendário lunar, que aí ele se baseia nas fases da Lua. Quais são as fases da Lua? Cheia, minguante, nova e crescente. Aí depois cheia de novo. Então, baseado nessas fases da Lua, existem os calendários que são lunares. Então tá, por que os povos criaram essas formas de marcar o tempo? Certo? Algumas não foram propriamente criadas, apenas se vê um tempo claro e outro escuro, e entendeu-se que isso é o dia e a noite. Mas por que marcar o tempo em anos, né, em séculos, em décadas? Bom, porque isso é muito importante para a agricultura. Porque, vejam, o movimento que a Terra faz em torno do Sol, ele não é circular, certo? Ele é elíptico, quer dizer, ele é oval, né? Então, existe período que a Terra está mais distante, que é justamente, olhe bem, distante do Sol é verão, inverno, primavera ou outono. Ora, distante do Sol, no frio, é o inverno, certo? Ele vai se aproximando, é a primavera. Ele passa mais perto do Sol, é o verão. E ele vai se afastando de novo, é o outono, até chegar no inverno novamente e o ciclo se repetir. E por que isso é importante? Porque isso é que determina período de chuva, período de neve, período de calor, certo? Período de plantio e período de colheita. Então, para a agricultura, é extremamente necessário que haja um calendário para que os agricultores possam se planejar, né, sobre justamente o período de plantar e o período de colher, né? E como eu disse, ainda existem outras divisões, né? Por exemplo, 2 anos, um biênio, certo? 10 anos, uma década. 100 anos, um século. 1000 anos, um milênio. E por aí vai. Existem vários tipos de divisão do tempo, certo? Bom, e aí esse foi apenas um resumo aí para que vocês possam compreender como essa divisão do tempo é importante para a humanidade e como também é importante para nós da história, tá bom? Façam as atividades aí, enviem para mim no particular e bons estudos. Um abraço a todos.